Eu quero render graças nessa hora porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós não somos perfeitos, Pai. Nós não estamos aqui confiando em perfeição. Nós também não estamos aqui porque queremos barganhar com o Senhor. Nós estamos aqui, Pai, em reconhecimento da Tua dignidade e da necessidade que nós temos de Ti. Nosso coração, Pai, Ele nos acusa porque somos pecadores e pessoas defeituosas. E nós sabemos que ainda assim o Senhor tem olhado da Tua glória para esse mundo. E como disse o nosso Mestre Jesus, Ele veio buscar os pecadores, buscar e salvar o perdido. E é nessa confiança, Pai, que nós chegamos na Tua presença nessa hora. Queremos, ó Pai, encontrar a orientação do Senhor pelas Escrituras. Não queremos, ó Pai, interpretá-la do nosso jeito. Não queremos fazer dela uma palavra que é usada para nossos interesses. Muito pelo contrário. O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo dos céus ilumine a nossa mente, para que essa palavra penetre em nós. Eu oro ao Senhor pedindo por liberdade, Pai, de ler, de entender, e que tudo que for falado, que o Senhor nos ajude a levar em prática para a nossa vida. Eu quero me lembrar, Deus, que nessa hora existem milhares ou milhões de cristãos, não só no Brasil, mas no mundo todo, fazendo o mesmo que nós. Ó Pai, dê a graça para que o mundo conheça o Evangelho, para que o Evangelho de Deus seja a ferramenta de salvação e libertação dos homens, e que em cada lugar essa mensagem possa alcançar aquele que ainda está em trevas. Esse, Pai, é o desejo que nós temos, e é por isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, irmãos, de convidá-los a uma reflexão que certamente ela é necessária e eu não tenho dúvidas. A palavra que Deus traz para nós essa noite, ela se encaixa bem no cenário que nós vivemos. Atualmente, eu tenho falado na escola bíblica a respeito de cosmovisão e cosmovisão cristã. Os alunos que têm participado têm ouvido de mim que existe uma preocupação muito grande quando nós olhamos para os indivíduos e para a qualidade de vida que tem levado. Semana passada e ainda hoje eu insisti nesse assunto, quando eu mostrei alguns dados e algumas notícias de jornal que vêm para comprovar um fato que já é anunciado pela Bíblia há milhares de anos. O ser humano anda desorientado, não sabendo lidar com os desafios que enfrenta. E por muitas formas, o ser humano tem buscado caminhos alternativos para lidar com os desafios que tem dentro de si. Eu mostrei que, ao contrário do que tem acontecido vamos dizer, nos dados mundiais, a taxa de suicídio no Brasil nos últimos anos tem crescido. Uma pesquisa lançada aí pela OMS, pelo Globo e outras fontes afirmam que aumentou em 7% o número de suicídios no Brasil. Isso me faz pensar, irmãos, se olhando para o mundo essa taxa diminui, no Brasil está crescendo, e a pergunta que fazemos é: por que o brasileiro se suicida? Segundo a Organização Mundial de Saúde, olhando a nível mundial, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Mundialmente falando, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Dados brasileiros afirmam que no ano de 2018, o povo brasileiro consumiu mais de 56 milhões de caixas de antidepressivos, ansiolíticos e remédios para o sono. Estranho, não é? Mais de 56 milhões de caixas. Isso porque o brasileiro é o povo mais depressivo e mais ansioso de todo o mundo. Quando eu olho para esses dados, para mim faz uma confusão, porque não parece o cenário que é mostrado por aí. Ao longo dos anos, o povo brasileiro, conhecido como o povo do futebol e do samba e da praia, o país de gente bonita, onde toda a imagem que mostra parece assim: nossa, em todo canto que você vai, tem um brasileiro fazendo embaixadinha com a bola, ou tem uma mulher dançando samba com alguém tocando um pandeiro,
brasileiro tem, né? É o país da alegria, irmãos. Mas é meio engano. Ao que consta, é um país de taxas alarmantes de suicídio, um país depressivo e ansioso, um país que depende de remédios, um país que tem andado numa crise profunda. Se nós deixarmos de olhar esse lado emocional, a gente poderia dizer que são 12 milhões de desempregados, que nesse momento há mais de 40 mil pessoas desalojadas por causa das chuvas de Minas, ou mais de 8 mil desabrigados, quase 60 mortos. Enquanto chove muito aqui, lá no Rio Grande do Sul, estima-se 1 bilhão de perdas, porque lá não chove. Choveu tudo em Minas, no Rio Grande do Sul não tem chuva. Sobra aqui, falta lá. Pessoas morrem aqui, pessoas padecem lá. Irmãos, olha isso. Uma análise simples. Simplesmente ler os jornais, olhar as notícias pela internet, faz a gente perceber que existem muitos problemas em curso nesse mundo. Quando nós olhamos para a nossa história ou para a nossa vida, é claro para mim que existem pessoas passando por momentos dificílimos, coisas que eu não entendo, porque eu não sei o que é ter a casa invadida por água, eu não sei o que é viver sem água, como o pessoal do sul, eu também não sei como é viver em cenário de guerra, como tem países vivendo, e honestamente nunca lidei com depressão que me induzisse a suicídio. Mas quando eu olho esse cenário, o que fica claro para mim é que nós estamos habitando em um mundo, andando numa mesma terra, onde há pessoas lidando com dores, sofrimentos e tragédias, e que por maioria as pessoas não sabem lidar com elas. Meus irmãos, talvez aqui vocês estão passando por momentos difíceis. É provável que se nós fizéssemos uma roda de lamento, e todo mundo pudesse falar suas dores, frustrações e decepções, talvez a gente observaria aqui problemas na família, problemas de saúde, instabilidade no emprego, ou dívida, ou frustração no relacionamento. Muitas coisas poderiam estar acontecendo, e se nós abríssemos o nosso coração, provavelmente a maioria teria algo triste que compartilhar, e provavelmente muitos ainda diriam: eu não sei, ou não estou sabendo lidar com esse problema. É por isso que muitos estão se suicidando. É por isso que muitos estão deprimidos e ansiosos, dependendo de medicamentos para dormir. Talvez seja o caso de alguns dentre nós. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com momentos difíceis. Momentos difíceis são normais na nossa vida. Eu tenho falado isso aqui na igreja e pode parecer em tom pessimista, especialmente para um pastor, né? Já que o pastor sempre tem que falar que vai dar tudo certo, mas é duro admitir que nós vamos lidar com luto e perda, que as doenças e as tragédias acontecem, e que provavelmente nós não vamos nadar na fortuna que planejávamos, e que provavelmente algumas coisas sairão do nosso controle em algum momento, e quando chegar esse dia, nós precisaremos estar preparados para lidar com isso. Aí alguém pergunta: pastor Tiago, então quer dizer que o senhor é perito em lidar com isso, né? É perito em tragédias e momentos difíceis. Quer dizer então que você tem todas as soluções? Bem, eu não, irmãos, não tenho, honestamente não, porque eu estou na chuva igual você, molhando como você, e de alguma forma dependendo da graça de Deus igual você para viver. Mas eu sei que a Bíblia nos dá algum ensinamento que serve, e eu quero te mostrar isso, tá? Abra sua Bíblia para uma leitura comigo, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero olhar com você em 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, e pela experiência do apóstolo Paulo, e pela mensagem que ele deixa, eu quero te mostrar alguma coisa que vai nos ajudar a lidar com momentos difíceis. 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos observar o versículo 8 por enquanto, tá bom? Capítulo 1, versículo 8.
2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 a 11. A palavra de Deus diz assim: o próprio Paulo escreveu e disse essa mensagem: porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a nos livrar, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Essa passagem, irmãos, que li, ela é só para introduzir a ideia. Observa comigo. Apóstolo Paulo já era um veterano no serviço de Deus. O apóstolo Paulo já estava em andamento com suas viagens missionárias e pregações. Ele já tinha passado por cidades diferentes, lidado com crises diferentes. E Paulo, ele escreve uma carta para uma igreja, e nessa carta que ele escreve, ele fala: irmãos, eu quero dizer para vocês assim, estamos passando por tribulações que vocês nem imaginam. Paulo usou a palavra tribulação, acima das forças, perda da esperança de vida, sentença de morte. Essas palavras e termos que Paulo usa é para dizer assim: andando pela Ásia, sofremos uma oposição tão grande, tão severa, que nós achamos que não daríamos conta. Paulo não estava sozinho, irmãos. Paulo estava na companhia de outros cristãos, e eles estavam sofrendo oposição em Éfeso. Paulo passou por crises em outras cidades, e o tamanho daquelas crises talvez vai além da nossa compreensão. Escuta o que eu vou dizer. O próprio Paulo dá a seguinte lista. Ele fala: estive em prisões muitas vezes, sofri açoites incontáveis vezes, em perigos de morte muitas, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Eu fui 3 vezes castigado com varas, uma vez apedrejado. O texto bíblico que ele chegou à morte, Deus trouxe ele à vida de novo. Naufraguei 3 vezes, passei uma noite e um dia, solto, perdido pelo mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos entre pessoas do mesmo país que eu, em perigos entre povos estranhos, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, trabalhando e me afadigando, em vigílias, muitas vezes, tive fome, nudez, passei frio e não tive o que comer. Olha essa história, irmãos. Paulo diz: quando eu falo da natureza da minha tribulação e aflição, é como se Paulo quisesse dizer assim: meus irmãos, na minha caminhada, nos meus anos de vida, eu posso dizer para vocês que eu já sofri um pouco de cada coisa. Eu já passei por açoite, espancamento, fui apedrejado, já tive naufrágio, já não tive o que comer, já não tive o que vestir, já não tive o que beber. Eu já passei por coisas que muitos de vocês nem imaginam o que é. Eu fico pensando, irmãos, quando o texto bíblico diz, lá no livro de Atos, quando Paulo, passando por algumas cidades, e Listra principalmente, Paulo ali, ele foi pego, levado para fora da cidade. Imagino que ia colocar um homem em pé, ou um homem ajoelhado em frente, e cada um ia em algum lugar e achar uma pedra. Imagine que alguém tomar uma coisa grande e simplesmente dizer: vou acertar a cabeça, ou vou quebrar o nariz, eu vou jogar no peito. As pessoas arremessando aquilo com ímpeto, como quem quer matar alguém com isso. Já imaginou isso, irmãos? Eu não, é difícil, né? Não entra na nossa cabeça, porque a gente nunca experimentou.
Já imaginou o que é passar por açoites e espancamentos injustos? O que é viver com frio e passando por tudo isso? Paulo diz: irmãos, essa é a vida que tenho levado. Uma vida que, enumerando as minhas dores e sofrimentos, talvez vocês não vão entender. Paulo padecia de uma enfermidade física que não tinha solução. Alguns acreditam que era uma enfermidade dos olhos. E por mais que esse Paulo fosse um homem que, quando orava, Deus usava ele para curar os outros, ele mesmo não tinha cura. E ele dizia: é o espinho da minha carne, a enfermidade que eu levo comigo, é o fardo que preciso carregar. Um homem que tem uma enfermidade física, um homem que sofre na mão dos outros, um homem que tem passado por tudo isso, ele fala: Coríntios, a minha tribulação, ela vai além da sua imaginação. Mas sabe o que me surpreende? Quando ele fala no versículo 9, leia comigo lá o que ele diz. Ele fala assim: contudo, apesar disso, em nós mesmos, nós já tínhamos a sentença: vamos morrer. Mas aprendemos a não confiar em nós, mas confiar no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, olha isso, cara, ele não pode ser normal. Ele está passando tudo isso, e ele fala: apesar dessa tribulação, apesar dessa luta que eu estou vivendo, sabe o que está sendo bom? Eu estou aprendendo que eu não posso mais confiar em mim. Eu estou aprendendo que eu não estou no controle das coisas. Eu estou aprendendo que, por mais que eu tente, eu não consigo dominar e controlar tudo do meu jeito. Ele fala: eu precisei aprender a confiar em Deus, porque os meus recursos acabam. Ele fala no versículo 10 também assim: esse Deus, Ele já nos livrou, e Ele nos livrará também da morte. Nele esperamos, e cremos que Ele vai nos livrar de novo. Olha como ele fala, irmãos: aprendi a não confiar em mim, mas no Deus que ressuscita os mortos. Esse Deus me livrou, e eu continuo crendo. Paulo era muito maduro, irmãos. Paulo era um homem em paz de espírito, era um homem dominado por um espírito de gratidão. Imagine você no lugar de Paulo. Você sai da sua casa, anda pelo Brasil afora, passando fome, sendo espancado, apedrejado, sem roupa, sem comida, quando esteve no mar, passa por um naufrágio, e tudo isso fazendo o trabalho de Deus. Aí no meio desse trabalho, quando o dia ruim vier, o que é natural a gente fazer? Falar: uai, Deus, está de brincadeira, né? Estou te servindo, como assim? Eu estou dando o meu máximo, eu estou servindo ao Senhor, fazendo viagem missionária, estou dando a minha vida ao serviço, e o Senhor vai deixar eu passar por isso? Sabe, Paulo não pensava isso. Ele fala: olha, eu aprendi que nada disso importa. Eu estou aprendendo que eu não controlo as coisas, e eu estou aprendendo a descansar em Deus, estou aprendendo a aceitar o que vem, eu estou aprendendo a simplesmente viver o melhor que eu posso, e aceitar aquilo que tem preparado para mim. Sabe, irmãos, muitos de nós não têm essa maturidade, sabe? Muitos de nós, quando a vida vai mal, quando os homens pegam pedras, ou quando os nossos navios ameaçam tombar, e a gente vai cair no mar, e tudo parece complicado e confuso, ao invés de olhar para o céu e dizer: Deus, eu espero e confio ainda, muitos de nós olham para o céu e dizem: Deus, o Senhor me deixou na mão, o Senhor me desamparou, eu dei tudo que tinha, e o Senhor não olhou para mim. Isso é natural de nós, irmãos. Somos seres humanos e fazemos isso. Quantas pessoas hoje não estão nas igrejas, olhando para o céu e perguntando: por que, Deus? Por quê? Talvez, irmãos, isso aconteça com a gente mesmo. Há momentos da nossa vida em que a gente passa por isso, porque é difícil lidar com algumas coisas que enfrentamos. Mas é bonito olhar para Paulo, olhar para esse homem dizendo assim: olha, eu estou aprendendo ainda, eu estou aprendendo
aprendendo a lidar com essas coisas, aprendendo a olhar para o céu e dizer: Deus, a minha confiança não acabou. Talvez enquanto eu faço essa palavra, talvez para muitos ela sirva porque já passaram por momentos assim. Talvez para outros cuja vida ainda é um bom passeio em um barquinho num mar agradável, esses dias ainda não chegaram. Mas irmãos, dias maus vêm, porque vivemos em um mundo mau. E no dia que as ondas vierem, será que nós seremos capazes de olhar para o céu e dizer: Deus, eu estou aprendendo, eu continuo confiando, eu continuo esperando, e eu acredito que algo ainda pode acontecer. Paulo ensina mais. Vamos ler, versículo 3. Paulo diz a seguinte palavra. Ele fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus que nos consola totalmente. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aqueles que estiverem em angústia, com a mesma consolação com que somos também consolados. Olha como Paulo, irmãos, apresenta para nós um ensino interessante. Ele fala: irmãos, eu sei o que é o sofrimento, sei o que é enfermidade, sei o que é perseguição, sei o que é tribulação, sei o que é não ter controle, e ainda aprendi a confiar. Ele fala: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus. Ele usa uma expressão aqui interessante, irmãos, quando diz: Ele é o Pai misericordioso, Ele é o Deus de toda consolação. Quando ele usa essa expressão, ela significa: Ele é o Deus presente, o Deus amigo, o Deus que encoraja. A palavra consolador é a palavra que significa isso, o Paráclitos. O Deus presente, o Deus que impulsiona, o Deus que participa, porque Ele é amigo. Paulo diz: no meio de todas as coisas que vivi, eu consegui conhecer o Deus misericordioso. E ele fala no versículo 4: Ele é quem nos conforta em nossa tribulação. Olha isso, irmãos. Paulo fala: esse Deus consola na tribulação, Ele participa da vida. Ele é o Deus que é amigo, presente, encorajador, mas Ele participa das tribulações que nós vivemos. Aí alguém pergunta: mas pastor, o que é tribulação nesse texto? O que significa tribulação? Vou ler para você o significado dessa palavra. Significa pressão interna, que faz com que o homem se sinta sem opções. É uma pressão que gera a sensação de que não há saída. Isso é tribulação. Tribulação, irmãos, necessariamente no texto, não é nem mesmo as coisas da vida, porque as coisas da vida eu não posso controlar. Eu não posso controlar o imprudente que me atropela, eu não posso controlar o ladrão que entra na minha casa, eu não posso controlar o meu patrão de me demitir, eu não posso controlar essas coisas, não estão no meu controle. Mas quando Paulo fala de tribulação, ele fala mais de algo que está dentro. É o efeito que as coisas externas promovem dentro. É como se ele dissesse: a tribulação que ele vê como problemática é aquela sensação dentro do homem que faz ele sentir que não há mais jeito. E com certeza, irmãos, no meu entendimento, isso é pior do que quando as coisas de fora vão mal. Às vezes o mundo está caindo em volta, às vezes está tudo dando errado, mas aqui dentro do peito, a sensação que a gente tem é: há um jeito, há uma saída. Mas o grande problema é quando aqui dentro a gente sente: não há mais jeito, acabou, eu não vejo luz, é só túnel, é só escuridão, não há luz mais, eu não vejo mais esperança. Sabe o que Paulo diz?
Deus, ele conforta o homem dentro. O consolo de Deus, ele não é na essência um consolo contra o ladrão, ou um consolo contra o imprudente. Não é na essência um consolo contra a chuva que cai e pode invadir minha casa. Deus é Deus, irmãos, Deus pode cuidar disso. Mas Paulo está falando que o trabalho de Deus é dentro do coração. É um trabalho de Deus feito dentro de nós, para nos ajudar a lidar com essa pressão interna. Como se Deus dissesse: meu filho, sempre tem saída, sempre tem jeito, a vida pode ser sempre melhor, dá para ir para frente. Paulo diz: Deus consola aqui. É a experiência dele, irmãos. Eu não quero ser hipócrita, não quero parecer que essa palavra é fácil, e nem mesmo quero parecer que sou perito nisso. Provavelmente vou ter dias em que vou precisar do seu consolo para lidar com as coisas que vivo e posso viver. E provavelmente muitos aqui precisam de consolo uns dos outros, porque a vida é assim. Mas sabe o que é legal? É imaginar que quando esses dias vêm, Deus pode participar e ajudar para aliviar aquela pressão interna, sabe? Para que aqui dentro, mesmo com as coisas da vida não indo do jeito que a gente pensava, é como se aqui dentro Deus pudesse trabalhar para aliviar aquela tensão e aquela pressão. E o versículo 4, Paulo diz: Deus nos conforta em nossa tribulação, nessa pressão interna que diz que não há saída, para que também possamos consolar os outros quando eles também passarem por isso. Olha como esse Paulo, irmãos, é um cara diferente. Ele fala: Deus não apenas trabalha em mim me consolando, mas Ele me ajuda para que quando eu recebo consolo, eu também possa distribuir consolo, para que o Deus que me consola, que Ele me dê capacidade de consolar as outras pessoas ao redor de mim. Sabe o que Paulo faz, irmãos? Ele diz: eu não sou vítima, eu não vou ficar caído, eu não vou ficar desmotivado, eu não vou ficar pressionado, eu não vou andar por aí como quem não vê luz no fim do túnel. Eu vou receber de Deus o consolo. E sabe o que eu vou fazer com o consolo que eu receber? Eu vou levar para os outros, porque Paulo sabe que tem muita gente passando pelas mesmas coisas, mas que ainda não conheceram o Deus que ele conhece. Quando Paulo fala isso, irmãos, ele diz: Deus está confortando cada elemento, para que esse elemento console outros elementos, e que assim criemos um ciclo, onde uns consolam outros, onde uns choram com outros, onde um alivia a pressão do outro, onde todos participam da vida um do outro. Palavra preciosa, não é, irmãos? Imagine se nós conseguíssemos viver isso no nosso dia a dia. Imagine se nós fôssemos capazes de chegar diante de Deus, uma fonte inesgotável de encorajamento, amizade, presença, e dizer: Deus, eu preciso disso, eu preciso, porque aqui dentro está ruim, eu não estou vendo o jeito, eu não estou enxergando luz, está difícil mesmo. Imagine que a gente pode receber isso de Deus, e quando a gente recebe isso de Deus, eu posso agora não mais olhar para mim e ficar ali na minha casa assim, sofrendo, mas eu posso olhar e falar: nossa, ele precisa, ela precisa também, e poder ir até aquela pessoa e dizer: meu filho, meu amigo, meu irmão, Deus pode te ajudar também. Eu estava como você, estava no escuro, não tinha luz, mas eu descobri que Deus alivia essa pressão. Eu descobri que Deus participa, e que Deus consola, e que Deus conforta. Sabe de uma coisa, irmãos? Dias ruins são inevitáveis. Talvez eles já existiram, talvez você está passando por eles, e a grande pergunta é: como vamos passar por esses dias? Nem estou falando sobre circunstâncias da vida, estou falando sobre a tribulação que a Bíblia diz
a pressão interna que diz: não tem jeito. Suicidar é o caminho? Ficar em casa escutando música deprimente e vendo coisa deprimente, encolhido no sofá, dá jeito? Ficar escravo de remédio para a vida toda? Bem, tem que tomar remédio, irmãos, mas talvez dá para parar uma hora, né? Será que a esperança acaba? Se você perguntar para o Tiago, eu te diria: eu não sei o que fazer. Mas quando eu olho para o texto bíblico diz: Deus conforta o homem atribulado. Deus, Ele consola o homem que está com o coração impressionado. E você pergunta: pastor, você acredita nisso de verdade? Irmãos, de todo o meu coração. Acredito nisso de todo o coração. Porque é o único jeito, concorda? É a única coisa que parece possível. Porque a gente vê pessoa sozinha sofrendo, pessoa que vive em família sofrendo, pessoa pobre sofrendo, rico sofrendo, quem tem plano de saúde sofrendo, quem está no sul sofrendo, quem mora em Minas sofrendo, quem está no sul sofrendo, quem mora nos Estados Unidos sofrendo, no Brasil sofrendo, irmãos, tem em todo lugar. Então não pode ter a ver com dinheiro, nem com família, nem com lugar, não pode. Tem que ser algo além da vida. E é por isso que Deus é o Pai das misericórdias, é o Deus que consola, é o Deus que participa. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: para que nós possamos receber esse consolo de Deus, eu acredito que nós precisamos olhar o que Paulo fala, mais uma vez, no versículo 9 e 10. Ele diz: em nós já tínhamos perdido a esperança, já sabíamos que a sentença era de morte, mas aprendemos a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou, Ele nos livrará de novo, e nele temos esperado que nos livrará. Paulo menciona duas coisas. Ele menciona confiança e Paulo menciona esperança. Talvez, irmãos, o que nos falta para receber o consolo de Deus seja exatamente a confiança. Talvez a esperança. Eu acredito que a maioria de nós cristãos não temos recebido o alívio da pressão aqui de dentro, porque a gente ainda não se derramou na presença de Deus, ainda não chorou na presença de Deus, ainda não falou das frustrações para Deus, ainda não confessou para Deus, ainda não falou: Deus, estou tentando confiar, mas não está dando. Eu estou tentando esperar, mas parece que não está adiantando. Talvez, irmãos, o que a gente precisa fazer é desabafar com Ele. É disso que a gente precisa. Eu creio que há algo misterioso na oração, na confissão sincera. E provavelmente é o que Paulo fazia. Falava: pai, eu estou aqui te servindo, e aí? Mas ele expressava fé e tinha paciência. Eu quero convidá-los essa noite a fazer isso, se é necessário. E se parecer que isso não é necessário para a nossa vida, hoje se lembre: dias maus, eles vêm. E quando ele vier, seria melhor olhar para o céu e receber o consolo do Deus presente, do Deus amigo e encorajador. Pode ser que Ele não vai acalmar a tempestade, talvez Ele não vai fazer as coisas mudarem externamente, mas Ele trabalha aqui dentro. Ele trabalha aqui dentro. E é aqui dentro que está a grande guerra, a grande confusão. Derrama o coração na presença de Deus. Fala com Deus. Talvez há muita coisa dentro de nós que já deveria ter sido falada com Deus há muito tempo. Sabe, irmãos? A gente está virando uma sociedade introspectiva, calada. Uma sociedade que não fala. Uma sociedade que não desabafa. Uma sociedade que não desabafa nem com o outro, nem com Deus. Uma sociedade que sofre em silêncio e que prefere escutar
a música do cantor preferido, ou ficar simplesmente quieto, mas que não coloca para fora aquilo que está aqui dentro. Talvez, em um ato de desabafo sincero, muita coisa pode acontecer. Essa é a palavra de Deus, dizendo: Deus consola em tempos difíceis. Vamos orar, irmãos. Pai amado, essa palavra, Deus, é uma palavra que certamente se aplica para a nossa vida. Eu posso olhar para trás, Deus, e ver que dias difíceis já estiveram presentes na minha história, como na história de provavelmente todos aqui. Talvez, Deus, pessoas estejam passando por problemas diversos e variados, conflitos externos, mas provavelmente, Pai, muita tribulação dentro do coração. Eu imagino, Pai, que assim como eu, a maioria daqueles que têm ouvido essa palavra, Pai, tem uma tendência de guardar isso para si. Talvez não tenha força para orar ou para falar, ou nem mesmo para derramar uma lágrima na tua presença, Pai. Provavelmente muitos de nós têm perdido a esperança e a gente sofre em silêncio. Mas eu gostaria de pedir, Deus, leva-nos ao desabafo, à confissão. Leva-nos, ó Pai, à oração sincera, a uma oração de confiança e uma oração de esperança. E por favor, Deus, olha para nós. Se possível, Pai, acalma a tempestade que tem afetado a nossa vida. Se possível, Pai, provê o que é necessário. Mas enquanto o Senhor trabalha, Pai, nas coisas exteriores, alivia-nos da pressão interna, Pai. Fala ao nosso coração, Pai, dia a dia, que nós não estamos sozinhos e que sempre há alguma saída. Eu quero acreditar, Deus, que o Senhor pode participar da nossa vida de tal forma que a gente pode viver carregando um fardo mais leve. E eu te peço, Deus, ajuda-nos a viver isso. Se hoje é o dia mau, e quando vier o dia mau, ajuda-nos a buscar esse consolo do Senhor. É a oração que te fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.